como eu disse, assim, não apenas eu não estou, né, alinhado ao lulismo nem ao bolsonarismo. Eu enfrento muito o centrão. Então a minha ideia é enfrentar os problemas nacionais onde o problema está acontecendo, mesmo que isso desagrade o eleitor. Então eu fui para o Ceará, eu rodando pelo interior do Ceará, eu comecei a tratar de pacto federativo e gestão dos municípios. Eu fui falar da gestão dos municípios, que estava mal feita em boa parte dos municípios, e explicando, olha, ainda o dinheiro nem veio daqui. O dinheiro pelo pacto federativo, que está sustentando essa gestão mal feita, veio lá de São Paulo, veio do Rio, veio de Minas, veio do Paraná. Vocês são um município deficitário num estado deficitário. E a classe política aqui precisa ser substituída, porque os serviços sociais, o saneamento básico, a educação não está sendo entregue para as pessoas, mesmo com o dinheiro chegando, porque o dinheiro chega, Zé. O fundo de participação dos municípios chega na conta dos municípios. Muitos municípios dependem do FPM. A maioria. Município pequeno, mais de 98%. O que eu acho um erro, viu? Eu acho que todo município deveria existir, ou então deixar de existir uma extra, uma obra, tudo bem, mas depender fundamentalmente de fundo... Eu sou bem claro, um critério para a administração dos municípios, no projeto nosso que chama Lei de Responsabilidade Gerencial, é o município se tornar independente do ponto de vista financeiro. E outra, nós vamos ter que fundir municípios. Não dá para ter um monte de município insolvente. Câmara de Vereadores, municípios, secretaria disso. Exato, que é um critério, Zé, que é assustador. Municípios em que menos de 10% da arrecadação total venha do próprio município, eles são totalmente insustentáveis. Sabe por quê? Porque esses 10% não conseguem pagar nem a folha de pagamento do município. Ou seja, se o município não é capaz de arrecadar o dinheiro para pagar os próprios funcionários, ele está só tirando o dinheiro das pessoas. Para nada, inutilmente. Então é meio que desesperadora a situação dos municípios brasileiros. Houve ali logo depois da Constituinte de 88 um boom, criaram vários municípios. Mais de 1000 municípios. Município de 800 mil habitantes e tal. Aí depois houve uma decisão do Supremo que travou. Hoje é impossível criar município. Recentemente nos Estados Unidos eu vi lá a facilidade de criar um município. É fazer um plebiscito. E pronto, criou seu município. Mas é o seguinte, você criou o município, então tá bom. Escola, posto de saúde, estrada, tudo por sua conta. Exato. Vira um condomínio, né? Exato. E também nasce daí aquela diferença de ninguém quebrar nada, porque está quebrando algo seu. É como se fosse um condomínio. Exatamente. É que aqui, o que acontece? Os municípios, eles não se preocupam em ter arrecadação, em ter atividade econômica, e ficam com o pires na mão, recebendo emenda de deputado e cobrando que aumente o FPM. Aí, mesmo com esse dinheiro chegando, eles não cumprem metas de desempenho em nenhuma área. Educação, saúde, segurança, nada. E ficam só com o pires na mão, ajudando a classe política do Estado a se retroalimentar. Este é o maior problema do Brasil, Zé. Porque este é o problema que gera o famoso centrão. O centrão é basicamente um grupo de políticos, especialmente deputados, que mandam suas emendas para esses prefeitos espalhados por esses municípios ao redor do Brasil. E esses prefeitos não têm nenhum compromisso em melhorar a vida das pessoas. Eles geram os votos para os caras do centrão, desviam um pedaço de emenda, usa o caixa 2 da emenda para comprar voto aqui e ali, reelege o político deputado, esse deputado fica lá em Brasília com uma faca no pescoço do presidente, não importa qual, e o ciclo roda. A vida não melhora, só que quem está pagando essa conta? Um outro Brasil que está trabalhando e produzindo. Então tem um Brasil que trabalha e produz e paga a conta dessa improdutividade, e tem um Brasil improdutivo. O que nós precisamos fazer? Botar o Brasil improdutivo para trabalhar. Não dá mais para viver com o Brasil improdutivo mandando. Eu vou até te fazer quase uma provocação, quase como se eu fosse um entrevistador, mas você conhece Brasília. Quem manda no Brasil são representantes do Amapá, Maranhão, Piauí, Rondônia, Roraima. Ou seja, os estados menos produtivos do Brasil têm uma representação política maior do que os mais produtivos. É ou não é? Isso foi armado durante o processo constituinte. Sim. Norte e Nordeste se uniram contra o Sul e Sudeste. E aí impuseram primeiro uma barreira. São Paulo teria mais de 100 deputados, mas foi embarreirado em 70. Só pode ter 70. E um município pequeno tem no mínimo 8 deputados federais e 3 senadores. É o caso do Amapá, que tem 750 mil habitantes, tem 8 deputados federais, 3 senadores, o presidente do Senado e o líder do governo no Senado. Isso tudo é o Amapá. E o IDH e as emendas? Eu não sei para onde vai tanto dinheiro. O IDH de lá, o índice de desenvolvimento humano baixíssimo, qualidade de vida baixíssima, prostituição infantil, todo, assim, um homem que administra mal um estado desses, vir aqui em Brasília e mandar no resto do Brasil é um erro. É como eu pegar o técnico de um time de futebol que está na Série D e colocar ele para administrar a seleção brasileira.
Isso é errado, mas a democracia brasileira permite isso. Um presidente da República, eu estou me propondo como pré-candidato a fazer isso, vai precisar resolver isso. Esse é a mãe de todos os problemas. Porque enquanto eu permitir que na liderança do Brasil eu tenha os piores, eu vou ter um governo dos piores para todo mundo. Mas, Renato, deixa eu te falar um negócio. Você é diretor de partido, então deve estar entendendo. A dificuldade de levar pessoas sérias para a política é muito grande. Ninguém quer. Zé... Você deve ter percebido isso. Lógico, mas assim, a gente tem que Você chega numa cidade, procura alguém, empresário que está com a vida resolvida. Vem se candidatar a prefeito. Zé, eu concordo, mas ao mesmo tempo eu entendo que os partidos também não são instituições que inspiram as pessoas a fazerem isso. Você tem que ter uma liderança inspiradora num partido que faça as pessoas sonharem em construírem algo maior do que a vida normal e pacata delas. Os líderes partidários no Brasil, quase todos são envolvidos em escândalo de corrupção ou não têm posição política nenhuma. Quando eu vou e rodo o Brasil, modéstia à parte, assim, estou aqui falando na maior humildade, eu sou presidente de partido. Eu convoco todo mundo, vamos participar desse sonho, vamos participar dessa construção. As pessoas percebem que eu não sou rico, que eu não quero ficar rico com política, que meu time não está com isso, meu time está afim de fazer o sacrifício. E aí você começa a inspirar, porque nós precisamos fazer os melhores governarem o Brasil. Eu preciso pegar um aluno do ITA, um cara que fez ITA, um cara que fez um UNB aqui em Brasília, o cara que em São Paulo fez USP, e essas pessoas têm que entender que uma das opções que ela tem na vida, além de abrir uma empresa, é participar de um governo que vai mudar todo o país. Eu quero fazer um governo dos melhores. Os melhores têm que entender que eles têm que mandar. Eu tenho que dar poder para quem é melhor. Aqui no Brasil, entretanto, a gente vive num regime que os piores nos administram. Eu não posso aceitar ser governado pelo Alcolumbre. Com todo respeito ao Alcolumbre. Agora, o Alcolumbre, ele vem de um estado que é mal administrado, ele não é um político com nenhum mérito em nada. Tudo que há de estranho no Brasil acontecendo passa pelo Alcolumbre, e esse cara vai ter que mandar em mim, ou esse cara vai mandar em pessoas melhores do que eu, inclusive, empresários, médicos, mães, professores. Mas eles não têm condição de fazer isso. A gente tem que fazer uma espécie de uma revolução das pessoas boas, inteligentes e produtivas contra as pessoas improdutivas que mandam na gente. Esse é o meu sonho, isso a gente precisa fazer. O Alcolumbre não foi colocado na presidência do Congresso pelo voto popular, né? Uhum. Talvez ele tenha recebido menos votos que um vereador de São Paulo. Olha, muito provavelmente. Ele começou a carreira dele sendo um office boy do Sarney. A família dele, ela meio que ela nem traficava, ela vendia, vamos dizer, ouro lá pra Guiana. Hoje eles dominam a parte de combustíveis lá no Amapá, né? Mais da metade dos postos de gasolina no Amapá são da família dele. Ou seja, ele se tornou um colosso político. E mesmo sendo um colosso político, o estado dele continua muito, muito pobre. Sim. A vida não melhora no Amapá. O Amapá não consegue ter uma ligação por terra com o resto do Brasil. Isso é uma loucura. Isso é assustador. E aí o cara vai e manda no Brasil. Quer dizer, um cara que participa de um grupo político que torna um estado ruim como o Amapá, fica basicamente vivendo mal. Mas vem cá, isso não é preconceito, não? Contra Lógico um que estado não. Pobre, não é um... Então, sendo bem sincero, você acha que as pessoas gostam de viver lá? Eu tive no Maranhão, Zé. Eu tive no Maranhão. As pessoas querem ir embora do Maranhão. E eu fui no Maranhão e falei exatamente isso que eu falei. Viver aqui é horrível, as estradas são horríveis, vocês são tratados como bichos, as cidades não são sustentáveis. Se a gente quiser melhorar a vida de vocês aqui, eu preciso apontar o problema. Eu não posso ser, Zé, condescendente com uma pessoa que está vivendo mal e que está sendo explorada politicamente por uma classe política horrível. Eu tenho que libertar ela. E a libertação vem com a verdade. A verdade liberta. Eu posso fazer o que todo político que vem de São Paulo, do Centro-Sul, faz lá no Nordeste, que é chegar, tá com a musiquinha, vou comer um cuscuz aqui, comer uma buchada. Isso é enrolar as pessoas. Você prefere indicar os problemas. Eu preciso falar os problemas e falar, se viver aqui fosse bom, as pessoas não estavam migrando para outros lugares. O único lugar no Nordeste hoje que está com um saldo positivo no fluxo migratório é a Paraíba. É só a Paraíba. De resto, as pessoas estão indo todas embora. Salvador, a população diminuiu. Bahia, a população está indo embora. Maranhão, o pessoal está indo para Goiás. Pará, que não é Nordeste, mesma coisa. O pessoal do Pará está indo embora. Eu estive nessa semana lá em Recife, para comemoração dos 20 anos do blog do Magno, conversava com um empresário muito bom, Eduardo Monteiro, e ele falando exatamente da administração da Paraíba, né, que não é de agora, né, já vem sendo administrado um estado superavitário. Sim. Talvez o segredo esteja exatamente no controle fiscal, né? Olha, se tem uma coisinha, o administrador público não precisa ser brilhante. Se tiver controle fiscal, metas e indicadores na administração pública, e lei e ordem, segurança, as coisas começam a acontecer. As pessoas não são idiotas. Lá no Nordeste, as pessoas não são imbecis.
Nem um pouco. Se você prover meios para que as pessoas possam trabalhar e viver a vida delas, elas resolvem a vida delas. Agora, o Estado está em permanente estado de sabotagem com essas pessoas. Uma coisa que eu vi, por exemplo, sul do Maranhão. O Maranhão é um lugar muito mal administrado. O agro chegou lá. Está em balsas. Os gaúchos Exato. A gauchada juntou com os maranhenses, chegou um cearense, os paraenses estão no meio. Tá andando. Agora ninguém dá estrada para eles. O cara não consegue escoar a produção dele porque não tem estrada. Ele tem insegurança também, porque é perigoso morar no Maranhão. Se o Estado fizer o básico, eles se resolvem. Então tem um problema aqui, porque, vamos dizer, a classe política nos estados do Nordeste e do Norte também, ela é especialmente ruim. Não estou falando que no Centro-Sul a classe política é boa, não. Temos graves problemas. Só que definitivamente, quando eu comparo, não é igual. Não é igual. Se eu comparar o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, com o governador lá, com o Brandão, lá no Maranhão, não é igual. O Brandão é 1000 vezes pior do que o Eduardo Leite. E os políticos ao redor do Brandão são 1000 vezes piores do que os políticos ao redor do Eduardo Leite. Mesmo eu não concordando com o Eduardo Leite, muitas coisas na linha dele. O Eduardo Leite apenas é melhor. O Tarcísio em São Paulo, ele é melhor do que o Jerônimo na Bahia. Efetivamente. E o time que o Tarcísio tem é melhor. Posso não concordar muita coisa com o Tarcísio, mas é melhor. Então, eu preciso superar essa classe política muito ruim que está fazendo a vida das pessoas, especialmente nas regiões norte e nordeste, ser ruim. Por isso que elas estão indo embora. Inscreva-se no canal e faça parte dessa missão. Compartilhe esse vídeo com quem também quer ver o Brasil mudar. O futuro é glorioso.